os irmãos abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. Aqui João ele narra justamente uma festa de casamento. João, capítulo 2. Todos acharam? O título aqui diz: As bodas em Canaã da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metredas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Eis aqui a Tua igreja. Senhor, eu me coloco em Tuas mãos neste momento como um instrumento, um canal de bênçãos em Tuas mãos. Que conforme diz a Tua palavra, a palavra do Senhor diz: abre a Tua boca e encherei. Que esta palavra se cumpra na minha vida nesta noite, para que eu possa ser boca do Senhor para a Tua igreja. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para nós podermos entrar e compreender aqui, eu só quero esclarecer alguns pontos para nós podermos realmente compreender a narrativa e o significado desses sinais e do feito de Jesus Cristo. Aqui fala que a mãe de Jesus, o Senhor Jesus e alguns dos seus discípulos, bem no começo do ministério de Jesus, Jesus ainda não era conhecido no meio da Judéia, ainda não tinha a fama que nós sabemos que ele alcançou no meio do seu povo. Aqui nós sabemos que a transformação da água em vinho foi o primeiro sinal, o seu primeiro milagre operado como homem nesta terra. Então, até este momento, as pessoas ainda não conheciam a Jesus. As pessoas não sabiam quem ele era. Apenas alguns ainda tinham ali uma perspectiva de quem ele pudesse ser. Uma perspectiva do que Deus havia a fazer na vida dele. Tanto é que a palavra diz lá no capítulo 1 que ele já havia ali começado o seu ministério, não milagrosamente, mas ele já havia começado ali a separar, a chamar alguns discípulos para caminharem, para aprenderem junto a ele. E Jesus, neste momento, no começo do seu ministério, ele com esses poucos discípulos e com a sua mãe, eles são convidados então para uma festa de casamento. E aqui eu também quero abrir um parênteses para explicar que as festas de casamento daquele povo, daquela época,
não era como nós, não era como o nosso costume de hoje em dia. Hoje em dia as pessoas casam à noite, saem ali da cerimônia, já vai para um salão, tem a festa, coisa de momentos, de hora acaba tudo, aquela festa, aquela cerimônia acaba. Mas aqui no contexto dos judeus, o costume deles, a festa de casamento chegava a durar até uma semana inteira. Não era uma festa de algumas horas. Quando a palavra diz aqui que eles foram convidados, que eles participavam de uma festa, era uma cerimônia, era um evento que chegava a durar durante toda uma semana. E não era um evento onde alguns iam, voltavam, depois iam, não. Quando se preparava um casamento, convidava-se então, chamava ali os convidados, e os noivos, o pai, a família dos noivos, eles tinham um compromisso com todos aqueles convidados. Eles tinham, e quando eles convidavam, eles tinham ali a responsabilidade de oferecer uma morada para aquelas pessoas, porque muitos vinham de longe, vinham de outras cidades. Eles tinham ali uma responsabilidade de suprir as necessidades, o alimento, o vinho, e por ser uma festa, não era apenas o suprir o necessário, mas para que a alegria houvesse ali, toda aquela festa continuasse até o último instante, deveria haver muitas coisas. Eram muitos os recursos que o pai, a família do noivo, os noivos tinham que ter e oferecer aos seus convidados. Porque nós sabemos que caso viesse faltar ali o vinho, caso viesse faltar alguma coisa, seria como uma desonra para aquela família. Seria um certo desrespeito com os convidados, se tornando uma desonra para aqueles que estavam oferecendo a festa. Porque eles convidavam as pessoas e não tinham agora o que oferecer, o que prover aquelas pessoas. E quando Jesus está no meio dessa festa, Jesus ainda ali meio que no anonimato com alguns dos seus discípulos. O que é mais interessante, que nos chama a atenção nesse texto, é que não foi Jesus quem percebeu a necessidade daquele momento. Não foi o próprio Senhor Jesus que viu a necessidade daqueles noivos, a necessidade daquele casamento. A palavra nos diz que quem percebe o que está para acontecer é a mãe de Jesus, é Maria. Maria que percebe que acabou o vinho. Não sei, a palavra não dá, talvez ela fosse próxima da família, talvez fosse um amigo íntimo ou algum familiar, de tal modo que ela, antes que muitos soubessem, ela percebeu, ela viu que o vinho havia acabado. E para aquela festa era a mesma coisa que dizer: a alegria da festa acabou. Não tem mais vinho, não tinha mais a alegria. E no momento que Maria percebe isso, ela vai diretamente até Jesus Cristo. Ela vai direto para Jesus e ela diz no versículo 3: eles não têm mais vinho. A primeira coisa que eu quero extrair aqui desse diálogo entre Maria e Jesus, quando ela chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho, no verso 4, no verso adiante, Jesus ele dá uma resposta à sua mãe, que muitas vezes, quando nós lemos, até chega a parecer uma resposta como se Jesus tivesse sido ríspido com a sua mãe. Uma resposta que nos dá a impressão meio que de uma forma dura. Jesus vira para aquela que era sua mãe e ele diz, em vez dele chamar ela de mãe, ele diz: mulher. E ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Nesse diálogo nós precisamos compreender
primeiramente, o lado de Maria. Porque o que levou Maria a buscar em Jesus Cristo e questionar e dizer, olha, não tem mais vinho. Maria não era simplesmente aquela que gerou Jesus Cristo. Desde quando ela recebeu a promessa, a palavra do Senhor diz lá no capítulo 1, se não me engano, de Lucas, quando o anjo aparece a Maria, ele fala, olha, bendita és tu entre as mulheres. Ele fala, você será cheia do Espírito Santo, porque nascerá de ti um rei, alguém que será grande, que está predestinado à grandeza, sendo Maria ainda virgem. Ou seja, quando Maria começa a gerar aquela criança, ela sabia que não era um bebê comum, sabia que não era um homem comum, primeiramente porque ela era virgem ainda. Sabemos que isso humanamente era impossível. E porque ela ouviu a promessa do anjo, dizendo que aquele que dela nasceria não seria uma pessoa qualquer, mas era aquele que viria para transformar a história da humanidade. Não só ela recebeu essa palavra do anjo quando foi ter com ela, mas muitos outros profetizaram ao longo do crescimento, do nascimento, do desenvolvimento de Jesus Cristo. A palavra diz, ainda em Lucas capítulo 2, quando a palavra do Senhor, nós aprendemos que quando nascia ali um varão no meio de Israel, era uma ordenança que a família, os pais tinham que apresentar aquele filho diante do Senhor, levar ao templo do Senhor para consagrar, apresentar aquela criança. E a palavra diz que quando os pais levaram Jesus até o templo para consagrar, a palavra diz que ali estava Simeão, um senhor já avançado em idades. E Simeão, quando ele vê aquela criança, ele toma o Jesus, ainda um bebê, em suas mãos. E o que Simeão fala, ele fala, agora, Senhor, eu posso até morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação. E ele profetiza sobre aquela criança. E Maria observa todas essas coisas, e ela vai vendo que aquele não era um bebê comum, não era uma simples criança, não era um simples jovem. Ela vê no seu desenvolvimento, no seu crescimento, a postura, tudo como Cristo fazia as coisas. Nós vemos quando há uma festa em Jerusalém, a palavra diz que os pais, ao retornar para casa, num determinado momento da caminhada, eles observam que Jesus não está entre eles. E eles, assustados, começam a procurar Jesus, ainda criança. E eles retornam todo o seu caminho e eles encontram Jesus lá dentro do santuário, no meio dos doutores, no meio dos sacerdotes, dos homens da lei. E a palavra diz que Jesus conversava, os questionava e os ensinava, e todos aqueles que eram tidos por homens, doutores da lei, se admiravam pela sabedoria daquela pequena criança. Então ela saberia que aquele não era um homem comum, mas que Deus tinha grandes coisas para fazer através dele. E agora Maria está ali num momento onde ela está numa festa, e Jesus já não é mais uma criança, já não é mais um pequeno rapaz. Jesus já é um homem aproximadamente de 30 anos, por aí. E Maria, naquele momento, ela se depara com uma necessidade. Ela olha naquela festa e ela percebe que acabou o vinho. Não sei se levada pela sua emoção, uma mãe ansiosa para ver o desenvolvimento, para ver se cumprir tudo aquilo, as promessas sobre a vida do filho. Nós somos pais, sabemos o que é isso. Muitas vezes nós ficamos olhando, observando os nossos filhos, e nós oramos, falamos, Senhor, faz grandes coisas através do meu filho. E nós vemos os nossos filhos crescer, e ficamos observando, esperando Deus fazer grandes coisas, operar milagres, engrandecer os nossos filhos. Imagina Maria, sabendo que aquele não era um homem comum, mas era o próprio Deus, Filho de Deus. A ansiedade de ver o desenrolar, de ver o ministério de Jesus Cristo tomando forma e florescendo entre os homens. E ela então chega até Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho. E Jesus fala para ela, mulher,
O que tenho eu contigo? Primeiramente, nós precisamos compreender que, ainda que para nós, se você chegar e ver alguém, um filho chamar a mãe de mulher, muitas vezes parece uma coisa fria, mas para aquela cultura não era algo grosseiro, não era algo frio, não era de grosso modo um homem chamar uma mulher de mulher. Era como se ele estivesse virando para Maria hoje, no meio de nós, e falando: Senhora. Ele, com todo respeito, ele, sem ser bruto, sem ser duro com a sua mãe, ele vira: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Nós precisamos entender, quando nós observamos e vemos o ministério, todo o trajeto, a história de Jesus Cristo, nós aprendemos, a palavra nos mostra que Jesus, ele nunca fez nada, nunca operou nada segundo as vontades do homem. Jesus nunca fez nada para agradar a ninguém, nunca fez nada para ser reconhecido. Jesus nunca sequer operou um milagre, nem sequer com a sua própria vontade. A palavra diz que tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, ele fazia segundo o que o Pai lhe ordenava, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe conduzia. Jesus Cristo, ele foi um homem, um Deus que se fez homem e viveu completamente guiado e dirigido pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Então Jesus, naquele momento, ele não está apenas virando para Maria e deixando claro para ela que, ainda que ela fosse mãe dele, ainda que ela tivesse ali certos objetivos, sonhos, ela deveria entender que Jesus, sendo filho de Deus, ele não tinha um compromisso com ela ali, mas o compromisso dele estava totalmente ligado ao Pai. Ele não estava ali simplesmente para agradar a homens, mas ele estava ali para cumprir um propósito muito maior do que a vontade de uma mulher. Ele estava ali para cumprir o propósito que Deus havia escrito desde a eternidade para a humanidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E isso, neste momento, é algo que é totalmente necessário para que Maria pudesse compreender esta transição, onde Jesus Cristo não apenas deixa de ser o filho de Maria para se tornar agora o Messias esperado por várias gerações, aquele que haveria de vir para remir toda a humanidade. Ele já não é mais tido nem conhecido como filho de Maria, agora ele é o filho do homem, o filho de Deus, aquele que haveria de vir sobre a terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ele não apenas esclarece e deixa isso totalmente claro na vida de Maria, como nós vemos em Maria algo maravilhoso. Maria, ela ouve aquilo, ela ouve aquelas palavras que talvez para muitos parecesse algo grosseiro, mas ela compreende aquilo no seu coração, ela recebe aquela palavra com discernimento, ela entende o que Jesus está falando. Nós não apenas percebemos isso, que no verso seguinte, no versículo 5, ela vira para os serventes. A palavra diz que ela chama ali alguns servos, algumas daquelas pessoas que estavam servindo naquela cerimônia, naquela festa. Ela chama eles e fala: olha, vem aqui, façam tudo o que eles vos disser. Ela chama os serventes daquela cerimônia, leva todos aqueles homens até Jesus Cristo e fala para eles: tudo o que ele vos disser, assim vocês façais. E neste momento eu quero abrir aqui uma pauta, porque quando ela fala, façam tudo o que eles vos disserem, nós sabemos aqui no desenrolar da história que assim foi feito. Eles obedeceram tudo aquilo segundo a vontade, segundo a palavra que Jesus Cristo deu a cada um deles. E este fazer, este obedecer, quando os empregados obedecem às palavras de Jesus Cristo, a primeira coisa que isso fala à minha vida e fala muito forte ao meu coração é que este obedecer, quando a palavra do Senhor nos ensina a obedecer à palavra de Jesus,
obedecermos os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas, isso está totalmente ligado ao nosso amor para com Deus. Isso eu tenho aprendido, o Senhor tem ensinado em minha vida, que nós provamos o nosso amor para com Deus é justamente através do nosso obedecer a sua palavra. Está escrito, eu vou ler aqui para os irmãos, no próprio livro de João, capítulo 14, verso 21. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinando, ele fala em João 14, 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele diz aqui no capítulo 14 que é através do nosso obedecer a Deus que nós mostramos e provamos o quanto nós o amamos em nossas vidas. Não é através de simples canções, não é através de versos bonitos, não é através de sacrifícios, porque a própria palavra também diz lá em Salmos que sacrifícios não agrada, porque senão nós o faríamos. O que agrada ao Senhor é um coração contrito, quebrantado na sua presença, é o obedecer a Ele, que nós o agradamos e provamos o quanto nós o amamos em nossas vidas. E como ele diz aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: aquele que me ama faz a minha vontade, e este será amado de meu Pai, e eu o amarei. E não apenas o amarei, mas o manifestarei as minhas obras. O que é manifestar a obra? Louvado seja Deus. Quando nós começamos a obedecer, quando nós começamos a andar nesse caminho, onde nós obedecemos, andamos segundo a vontade, a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, nós deixamos de andar segundo a nossa vontade, segundo os nossos pensamentos, para caminhar os passos de Cristo. Assim, nós alinhamos a nossa vontade à vontade do Pai. Quando nós passamos a obedecer a Jesus, nós deixamos de cumprir a nossa vontade para cumprir a vontade dele. Assim, já não é mais eu já não vivo mais a minha vontade, mas é a vontade dele que está sendo feita na minha vida. E quando eu me alinho à vontade de Deus, quando a minha vida está segundo a vontade, está segundo o propósito do Senhor nesta terra, então o Senhor se manifesta na minha vida. Ou seja, através disso eu posso receber e compreender plenamente a sua palavra, a sua vontade, não mais a letra, não apenas a lei, mas a essência, tudo aquilo que Deus tem reservado, tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua igreja, nós compreendemos, nos é revelado quando nós estamos caminhando e vivendo segundo a vontade do Pai em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. E é por isso que é tão importante o obedecer a palavra de Jesus Cristo. Não apenas para vivermos uma vida próspera, não apenas para vivermos uma vida abençoada nesta terra, mas para podermos compreender, conforme diz a palavra, para que possamos entender, compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É só quando nós nos encontramos, quando nós estamos andando, caminhando segundo a sua vontade, é que nós podemos ter esse discernimento espiritual em nossas vidas. Glória a Deus. E Maria diz ali, aqueles homens, fala, olha, no verso 5, tudo aquilo que ele vos disser, assim vos façais. No verso 6, a palavra do Senhor diz que estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas.
essas talhas aqui, a palavra não diz claramente o quanto cabia. O próprio versículo diz aqui que cada uma daquelas talhas, elas levavam algo em torno de 2 ou 3 metretas. E os estudiosos dizem que essa metreta, que era ali um recipiente que eles usavam para encher os jarros, elas cabiam algo em torno aos 40 litros de água, mais ou menos. Então, segundo os estudiosos, nós compreendemos que aquelas 6 talhas, aqueles 6 jarros grandes que estavam ali, cabiam algo em torno de mais ou menos uns 500 litros de água. Era muita coisa. Não era pouca coisa, não era um jarro pequeno. Era muita água. E estes jarros não estavam ali, não se encontravam ali por mera coincidência. Não estavam ali de propósito. Não estavam ali por acaso na presença de Jesus Cristo. Eles estavam no meio de uma festa, de um casamento, e a tradição judaica, ela ensinava muitas leis. Os judeus eram um povo que, além de ser um povo que buscava servir, que era conhecido como o povo de Deus, os judeus eram um povo completamente religioso. Eles andavam segundo as leis de Moisés. Eles tinham vários ritos que não poderiam ser quebrados na sua vida. E um desses ritos, uma dessas leis, era a lei da consagração, que é narrada aqui. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Que purificação é essa? A palavra diz, nos ensina que todo judeu, quando ele tinha contato com alguém que não era ali do seu povo, alguém que eles consideravam de outra nação, eles consideravam pessoas impuras, pessoas imundas, ou se eles tivessem contatos com alguns tipos de animais, eles também se consideravam ali que estavam impuros. Não apenas o contato com uma pessoa de outra nação, com animais, mas até mesmo ao se assentar à mesa. Diz a história que eles tinham que se lavar as mãos. Não era simplesmente como nós fazemos hoje. Nós, muitas vezes, quando nós vamos fazer uma refeição, nós temos um costume, muitos têm o hábito de lavar as mãos por higiene, mas nessa história, neste contexto, não se tratava de simplesmente uma higiene, mas era ali todo um rito, era uma, como diz na palavra aqui, era uma purificação daqueles homens. Eles tinham que, ao se assentar à mesa, eles tinham que lavar as mãos. Muitos deles lavavam as vasilhas, lavavam todos os utensílios, lavavam os seus corpos. Isso era tão sério, nós vemos, eu vou ler aqui para você ver o quanto isso era sério no meio daquele povo. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 5, a palavra do Senhor diz... Marcos 7, a palavra do Senhor diz: ora, num momento onde Jesus se encontrava ali, chegam então e diz: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele, alguns dos discípulos de Jesus Cristo, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos sem ser lavadas. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltaram da praça, não comem sem as aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos corpos, dos jarros e dos vasos de metal, e até das camas. Interpretaram-nos os fariseus e os escribas. Eles questionaram a Jesus ao ver os seus discípulos comerem pão sem lavar as mãos. Eles falam: por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Isso era tão sério que eles chegam a questionar ao próprio mestre.
Isso era para eles uma ofensa, eles achavam isso como algo errado. E agora em João, no nosso texto, nós vemos aqui que Jesus Cristo, naquele momento, ele observa 6 talhas que eram usadas para colocar a água de purificação. E no verso 7, Jesus ele vira para aqueles servos, não os seus discípulos, mas aqueles homens que Maria ordenou que o obedecessem. Jesus vira para ele e diz: enchei de água as talhas. E a palavra diz que eles as encheram totalmente, até transbordar. Todas as talhas foram cheias, mais ou menos 500 litros de água. E Jesus então ele vira para aqueles homens e diz: ora, tirai agora essas águas que vocês colocaram aí nas talhas, na talha da purificação, e levai ao mestre-sala, que era a pessoa responsável de cuidar de todo o andamento da cerimônia. E a palavra diz no verso 9 que eles levaram, eles fizeram segundo aquilo que o Senhor Jesus lhe ordenara. E no verso 9 diz que tendo o mestre-sala provado a água, mas agora já não mais água, a água transformada em vinho, ou seja, ali aconteceu um milagre. Aquelas águas, ao serem levadas até o mestre-sala, não eram mais simples água, mas Jesus, pela sua palavra, aquela água se transforma em vinho. E aqui, eu abro um parênteses nesta noite, porque Jesus, ele faz algo extraordinário naquele momento. No seu primeiro milagre, no seu primeiro sinal, Jesus, ele não faz qualquer coisa, ele não opera em qualquer lugar. Jesus, ele no meio de uma festa, de um casamento, no seio de uma família, Jesus, ele pega ali as águas que eram usadas num rito judaico para a purificação dos homens. E ele cata aquela água para suprir uma necessidade da cerimônia. Ele transforma a água em vinho. Aquela água que para aqueles homens simbolizavam ali a alegria, a continuidade daquela festa. Mas hoje nós estamos aqui numa noite de Santa Ceia e nós sabemos, nós aprendemos que o vinho na palavra do Senhor para as nossas vidas não simboliza apenas uma alegria momentânea, mas o vinho, ele simboliza para nós o sangue de Cristo derramado no Calvário, por remissão dos pecados. Significa ali o sangue que nos purifica. E o que Jesus faz naquele momento é justamente isso. Ele não chama atenção para si, ele não pede glória de ninguém, mas ele, para aqueles homens, aquelas poucas pessoas que estão ao seu redor, aquelas poucas pessoas que o observam, Jesus mostra para aqueles homens o que? Ele está mostrando, olha, aquilo que era simplesmente um rito, aquele símbolo, um objeto de um rito momentâneo, aquelas águas que tiravam todo o mal, que purificavam momentaneamente aqueles homens. Jesus fala, olha, tudo isso já é passado, não precisa mais, porque quem vos purifica agora não é mais apenas água, mas ao sangue. Jesus transforma aquela água em vinho, mostrando, apontando para o seu sacrifício, mostrando para a sua obra redentora. Jesus Cristo diz, aquilo que eu hei de fazer, isto sim é o que tem poder para purificar, para santificar, para limpar toda a humanidade. E agora sim, não mais momentaneamente, não mais por alguns momentos, mas nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para purificar não poucos, mas todo aquele que nele crê. A palavra do Senhor diz que todo aquele que crê seria salvo. E hoje, pelo sacrifício de Cristo, muitas, milhares de gerações, famílias têm sido alcançadas, povos, pessoas têm sido salvas, porque um dia o Senhor derramou o seu sangue em favor de muitos. Aleluias! E o que Jesus mostra àqueles homens, o sinal que Jesus está dando àquele povo, é justamente este.
que Jesus Cristo veio para fazer uma transformação, mas não uma simples transformação. A obra de Jesus Cristo, a obra que Jesus tem para realizar nesta terra, é algo que transformaria toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus Cristo, Ele transforma aquela água em vinho. E aqueles homens, ao servir, muitos que não perceberam, muitos que não estavam atentos, porque aquele foi um sinal que foi feito meio que no anonimato. Apenas sua mãe, os seus discípulos que estavam ao seu redor, aqueles homens que estavam servindo, foi que viram o sinal. Nada foi alarmado naquele momento. Mas aqueles homens, eles viram que aquele vinho que estava sendo servido não era um simples vinho, mas foi um milagre que o Senhor operou no meio daquela festa. Para muitos, aquilo ali era simplesmente mais um vinho para continuar a festa, continuar a alegria. Mas para nós que hoje vemos e compreendemos a sua palavra, nós sabemos que aquele vinho simboliza sim a alegria, mas não uma alegria momentânea, mas um eterno gozo de paz, porque nele nós fomos alcançados, em Jesus Cristo nós fomos transformados, nele nós somos novas criaturas, mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de 1 João, eu vou ler aqui para os irmãos. 1 João capítulo 1, verso 7, a palavra do Senhor diz: se porém amamos a luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Este é o sinal de Jesus Cristo para toda a humanidade, para as nossas vidas. Que o seu sangue, o sangue do Filho de Deus, é o que nos purifica de todo o pecado. Agora não mais um rito religioso, não mais uma tradição antiga, mas a palavra diz que o que precisava ser feito, o sacrifício foi feito pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu verdadeiramente creio, irmãos, que essa transformação que o Senhor Jesus Cristo opera neste momento, a transformação da água do vinho, não foi uma simples coincidência, não foi o acaso. A transformação de Jesus Cristo, ela aponta, ela mostra a obra que Ele tinha para fazer em nossas vidas. Porque em Jesus, somente em Jesus, é que as nossas vidas são transformadas. A única coisa que tem poder para transformar a vida de uma pessoa, a única coisa que tem poder para purificar um homem, uma mulher, não existe métodos, não existe religião, não existe nada a não ser Jesus Cristo. Só Jesus tem poder não apenas para salvar o homem do pecado, mas para transformar as nossas vidas. Aleluia. E essa transformação, assim como nós vemos ali algo tão extraordinário, tão maravilhoso, nós observamos que Jesus Cristo ele não precisou ali se levantar, olha, parem todos que eu vou operar aqui agora um grande sinal. Jesus Cristo não precisou se levantar e ir lá e tocar naquela água, Ele não precisou clamar, esbravejar, não. A sua palavra, o seu ordenar, operou a transformação. E esta palavra, a palavra de Jesus, que tem poder para transformar as nossas vidas
completamente, como nós observamos aqui, de água em vinho. Para não ficar apenas nesse texto, eu quero pegar um exemplo que eu acho extraordinário. Todos nós conhecemos uma passagem que está no livro de 2 Reis, lá no Velho Testamento, que é a cura de Naamã. Naamã, um homem leproso, um homem que nem sequer era judeu, mas eu aprendo algo extraordinário, algo que fala e que me ensina muito nesta passagem. Porque quando nós falamos sobre a cura de Naamã, a primeira coisa que nós lembramos era aquele homem que era um homem leproso, que mergulhou ali, segundo a palavra do profeta, nas águas e que foi completamente curado. Embora esse feito seja um milagre, um operar de Deus extraordinário, maravilhoso, que nós muitas vezes aprendemos e louvamos ao Senhor até hoje, a maior lição que eu aprendo com esta passagem não está na cura de Naamã, não está na cura da sua lepra, mas a maior lição que eu tiro de tudo isso acontece lá dentro da casa de Naamã, quando ele ainda estava leproso. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. 2 Reis, capítulo 5, apenas do verso 1 ao 3, a palavra diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ela era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à tua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Aqui eu aprendo algo extraordinário para as nossas vidas. Mesmo esta jovem, mesmo isso tendo acontecido muito antes de Jesus Cristo, eles ainda não conheciam a graça, eles ainda não estavam todos debaixo da lei. Aqui a palavra diz que o povo de Israel foi cercado pelas tropas, pelo exército da Síria, e Naamã, ele era ali um dos comandantes, um comandante do rei da Síria, um homem de alto galardão, de grande estima do rei. Era um grande soldado, porém ele era leproso. E este mesmo Naamã, ele estava ali quando o exército da Síria foi contra Israel, e que pela permissão do Senhor, quando a Síria derrota Israel. Sabemos que naquele tempo, quando uma nação guerreava contra a outra e vencia aquele povo, essa nação, ela levava de volta para suas terras os despojos, catavam tudo que tinha de valioso naquele povo, catavam seus tesouros, e não apenas o tesouro, muitos catavam as pessoas, alguns os príncipes, os mais entendidos, catavam pessoas para os servirem como escravos na sua terra. E a palavra mostra aqui que, no versículo 2, que saíram tropas da Síria quando eles derrotaram Israel e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Naamã não apenas vence Israel, mas ele leva uma jovem cativa. E esta jovem, ele faz escrava da sua mulher, ele coloca para servir dentro da sua casa. E agora aquela jovem está dentro da casa de Naamã, aquele homem que derrotou a sua nação, aquele homem que derrotou o povo de Israel, aquele homem que arrancou ela do seio da sua família, que tirou ela da sua nação e que levou ela cativa, que a fez escravo. E ela está dentro da casa de Naamã, e ela olha aquele homem e ela vê que ele é um homem leproso.
naquele contexto, irmãos, no Antigo Testamento, a palavra diz no Antigo Testamento que era olho por olho, dente por dente. A lei dizia, assim como você ferisse, o outro tinha todo o direito de ferir também. Então, muitas vezes, talvez nós, no lugar daquela jovem, muitas vezes ali dentro daquela casa, olhando para Naamã, aquele homem que me tirou da minha família, aquele homem que destruiu a minha nação, que destruiu a minha terra, talvez olhasse para ele e falasse: olha, isso é maldição do Senhor, Deus está pesando a mão. Hoje nós vivemos na graça, nós estamos aqui, nós temos a palavra de Deus, o amor de Cristo em nossas vidas, e muitas vezes nós ainda agimos desta forma. Muitas vezes nos dias de hoje, nós vemos pessoas apontando. Muitas vezes quando alguém se encontra numa dificuldade, passando por sofrimento, alguns se levantam e dizem: Deus está pesando a mão, Deus está julgando. Mas esta jovem nos dá uma lição maravilhosa. Ela não se lembra mais do que aconteceu, ela não olha o que aquele homem lhe fez de mal, ela não paga mal com mal, pelo contrário, ela demonstra amor, ela paga o mal com bem. Ela vira para a mulher de Naamã e diz: quem dera ele estivesse em Israel diante do profeta, o profeta lhe daria uma palavra e ele seria sarado. Aquela jovem libera naquele momento o perdão, aquela jovem demonstra ali o amor que nós só encontramos em Cristo Jesus. Aleluia! E isto, irmãos, só é possível uma pessoa viver, só é preciso uma pessoa entender esse tipo de amor, quando nós verdadeiramente somos transformados pela palavra do Senhor. Somente quando nós temos um encontro real e genuíno é que nós vivemos e compreendemos o que é o amor de Deus. Esse amor que agora não paga mais mal com mal, mas nós expressamos o amor de Cristo em nossas vidas. Nós liberamos o perdão, nós vivemos mais, não como nossa velha natureza, mas nós caminhamos agora numa nova natureza, de fé em fé, caminhamos segundo o amor de Cristo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza, embora o texto não diga, mas eu creio que aquela jovem foi grandemente honrada naquele lugar, porque não há nada que nós façamos diante do Senhor que fica disperso, que passe em vão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando nós vemos essa transformação, Jesus Cristo está mostrando exatamente isso, que Ele veio para transformar a humanidade. E nós, como seu povo, é justamente isso que nós precisamos não apenas compreender, mas viver em nossas vidas a transformação de Jesus. Viver o novo de Deus que Ele tem reservado e preparado para as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 20 e 21, a palavra do Senhor diz: porque sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluias, louvado e engrandecido seja o seu nome. Assim como nós vemos aquelas 6 talhas completamente cheias e transformadas de água em vinho, nós vemos ali o sacrifício de Cristo, não apenas simbologicamente sendo mostrado, mas sendo transbordante, abundantemente sobre toda a humanidade, porque hoje o sacrifício de Cristo, ele superabundou, aonde um dia abundou a morte, aonde um dia abundou o pecado, superabundou a graça, e hoje em Cristo Jesus nós somos salvos para a glória de Deus Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Romanos ainda, capítulo 8, verso 31,
A palavra do Senhor diz, louvado seja Deus, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Nós precisamos entender isto, que através dessa transformação que Cristo opera em nossas vidas, que Cristo operou na sua igreja, não apenas as nossas vidas foram mudadas, mas hoje nós nos encontramos em outras regiões, das regiões celestiais. Hoje nós caminhamos, mas não segundo a nossa vontade, mas a segundo a vontade de Cristo. E com essa transformação, nós não apenas alcançamos, recebemos a graça de Deus sobre as nossas vidas, como também com isso, com a sua graça, com o sacrifício de Cristo Jesus, tudo aquilo que nos é necessário, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você busca, está nele, está no seu sacrifício, está em Cristo Jesus, porque porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, tudo que você precisa, irmãos, já nos foi liberado em Cristo Jesus. Receba esta palavra, igreja. Entenda isso. Louvado seja Deus. Para encerrar aqui, porque nós já estamos um pouco avançados. Aqueles servos ali, quando eles pegam aquela água e levam para o mestre Salo, a palavra nos dá a entender que a transformação ocorreu quando eles estavam levando aquela água até o mestre Salo. Foi nesse obedecer, foi nesta caminhada que a transformação, o milagre aconteceu naquele lugar, naquela água transformando-se em vinho. Para aqueles homens que ouviram a palavra de Jesus e o obedeceram, eu vejo ali uma grande ousadia, porque nós sabemos que aquela água para eles era algo era um rito daquele povo judeu, era algo de grande valor religioso para aquela nação. Então talvez um homem pegaram, ainda mais não um homem qualquer, um servo, uma pessoa que está numa posição de servo, pegar uma água da purificação e levar ali, oferecendo como vinho no meio de uma festa, talvez isto fosse tido como uma grande ofensa. Imagina aquele homem chegar para o mestre Salo e oferecer água, o mestre Salo fala, mas que água é essa? Ele fala, não, é água da purificação. Seria uma grande ofensa no meio daquele povo. Seria uma grande ofensa para aquela família. Mas aqueles homens obedeceram. Ao invés de temer, ao invés de se preocuparem com o que poderia acontecer, eles deram ouvidos à palavra de Jesus. E aqui nós aprendemos que vale a pena nós obedecermos e darmos ouvido à sua palavra. Porque a palavra do Senhor, o que ela ensina a nós, é viver uma vida de fé. O Senhor, Ele nos convida, o Senhor, Ele nos ensina a vivermos nesta terra uma vida de fé. Caminharmos não segundo os nossos olhos, não segundo as nossas necessidades, as dificuldades, as circunstâncias que nos rodeiam, mas caminharmos segundo a sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível se você crê na palavra do Senhor. Se você crê nesta palavra, tudo lhe é possível. Nada deste mundo será capaz de lhe impedir. Porque, segundo a palavra do Senhor, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado e reservado para as nossas vidas, para o seu povo. Amém?